seja muito bem-vindo ao Esclarecer, um programa aqui no YouTube da Academia da Palestra que conta com a ajuda da psicóloga Eda Marçal, que faz parte do casting de palestrantes da Academia da Palestra. Tudo bem, Eda? Oi, Mari, tudo bem? Como você está? Tudo bem também. Hoje, a nossa dúvida, o nosso questionamento vem da Paula, lá de Portugal. Essa dúvida é internacional, Eda. Nossa, que coisa boa! Vamos lá, vou te contar a história da Paula. A Paula escreveu dizendo que ela é a filha mais velha, que ela sempre cuidou dos pais. Ela teve 2 casamentos e há 3 anos mudou do país, do Brasil, por conta de uma depressão com a morte do pai. Mas ficou no Brasil a mãe, morando perto de um dos irmãos. A Paula não pensa em voltar e diz que nem pensa em levar a mãe para morar com ela. Ela estava de passagem comprada para vir visitar a mãe quando começou a pandemia e os voos foram cancelados. A Paula diz: não me arrependo, mas todos os dias a culpa me visita. Agora, no isolamento social, o sentimento de culpa se intensificou. Tenho chorado bastante e enfrentado dificuldades para dormir. A Paula diz que ela sentiu um grande alívio por não ter vindo ao Brasil agora e que, apesar de sentir muita culpa, mesmo achando que essa culpa, está com ela tão presente por achar que ela abandonou a mãe. E ela diz que sentiu um grande alívio, então, Eda, por não ter vindo ao Brasil e que, apesar de sentir muita culpa por achar que abandonou a mãe. Ela gostaria de entender como é possível não se arrepender e, ao mesmo tempo, sentir tanta culpa. Ela pergunta: será que eu sou uma pessoa cruel? Nossa, Mari, que profundo isso, né? E quantas questões envolvidas. Certamente, ela não é uma pessoa cruel, né? Ela não deva ser uma pessoa cruel. O que costuma acontecer? Eu não conheço a Paula, tá? É pela pergunta mesmo que eu vou trazer uma resposta. Compete a Paula, avaliar se isso faz sentido para ela ou não. E é muito importante que ela discuta isso com um profissional. Ela procure uma terapia, porque em questões parecidas com a da Paula, o que costuma acontecer é o eu idealizado, aquela imagem que a gente cria sobre nós mesmos, né? Chega uma hora que ela não consegue se sustentar. Então, talvez, entendam bem esse talvez, em algum momento da vida, a Paula se colocou nessa situação, que ela era a pessoa que deveria cuidar desses pais e agora dessa mãe. Talvez isso venha lá desde a infância, né? A gente é criança e as pessoas dizem que você precisa ser boazinha para ganhar o presente de Natal. E você é bonita quando você é boazinha, que criança que não é boazinha é feia. Enfim, todas essas coisas que acontecem durante a infância, elas podem nos levar a acreditar que só seremos aceitos e amados quando eu faço aquilo que o outro quer, quando eu sirvo o outro, e nesse servir e nesse fazer, e eu vou sendo elogiada, isso vai reforçando a ideia que eu tenho. Eu só sou amada se eu fizer, se eu servir, eu acabo me anulando. E aí chega um determinado momento, eu não sei mais quem eu sou, e esse eu idealizado, ele fica insustentável. E quando ele fica insustentável, a mente da gente é bem maluca, assim, maluca no bom sentido, tem várias estruturas bastante complexas, e é como se fossem partes. Uma parte minha, eu deixo de lado, eu reprimo essa parte, e como numa panela de pressão que não consegue soltar o vapor, chega um momento que isso explode. Ou explode por meio de uma doença,
física ou mental, ou por meio de uma atitude que nem a gente consegue compreender. E isso vem de maneira drástica mesmo, explosiva. Talvez tenha sido isso que aconteceu com a Paula. Então, apesar dela não se arrepender, porque deve ter chegado um momento, você mencionou aí que ela teve 2 casamentos, talvez esses casamentos não foram adiante devido a todo essa dedicação que ela tinha com esses pais. Então, e talvez toda essa dedicação, né, dela aos pais tenha interferido, né, nesses casamentos. Só que chega um momento que a alma, né, quando eu falo de alma, entenda assim, o nosso ser, a nossa essência, né, não suporta, porque está totalmente em desacordo com aquilo que somos, com aquilo que a gente quer para nós mesmos, né, com a nossa alma mesmo, como eu falei. E aí isso explode, só que explode de maneira assim drástica, né, causando pode causar um verdadeiro estrago. No caso Sim. Pode falar, Mari. É que eu queria entender, no caso da Paula, essa saída do Brasil, é também uma fuga ou é um momento em que a panela explodiu? É uma situação que a gente verifica muito de não quero mais, vou sumir, vou cuidar da minha vida também? Então, pode ser uma fuga, sim, né? E aí a pessoa sai desesperada para algum lado. E aí também ela pode se prejudicar bastante, porque de repente ela pode se ver numa outra situação, num outro extremo, que ela também não gostaria de estar. Uhum. Então ela não tem esse meio termo. Só que aí é preciso que seja instalado o caos, né? Não sei se é o caso dela, enfim, mas instala-se o caos para a pessoa poder recolher as suas partes dentro desse caos. E não vou falar reconstruir, porque ela já é uma pessoa, né? Mas começar a enxergar quem realmente ela é. E aí, de novo, a gente volta na história do acolhimento, do respeito, do olhar para si, da sinceridade, né? Mas olha, nesse exemplo que você trouxe hoje, quer dizer, é toda uma vida, inclusive 2 casamentos, e no final, quando a pessoa explode, sai da situação, ela está sendo consumida por uma culpa. Quer dizer, ela encontrou algo melhor? Uhum. Talvez em alguns momentos sim, mas ao mesmo tempo tem um monstro ali, tem um fantasma que tem visitado a Paula, né? Tem assombrado a sua vida, essa culpa. E quanto antes tratarmos a culpa, entendermos a situação, né, e este sentimento, mais fácil viver, né? O viver fica mais leve se a gente buscar entender, trabalhar a culpa. Sim. E aí, né, a questão do acolhimento, sim. Só que muitas vezes, Mari, a pessoa se sente tão culpada, que ela nem tem coragem de procurar uma ajuda. Ela não tem coragem nem de contar a história, porque ela é culpada, né? Dificilmente é uma pessoa que comete um crime, vai lá e fala, olha, realmente eu cometi, vou me denunciar aqui, porque ela está consumida por essa culpa. Então, ela acredita de verdade que ela é uma pessoa má. Quando ela pergunta, né, será que eu sou cruel? Acho que foi essa a pergunta dela no final, Mari. É isso. Ela está se sentindo cruel, Então, quando ela pergunta, será que eu sou cruel? Ela está se sentindo cruel. Ela está se sentindo cruel. Já responde para ela mesma, né? Ela já responde para ela mesma. E uma pessoa cruel, né? Aquela criança que fazia ou que fez algo errado quando era criança, ela
merecia um castigo, né? Então, quem castiga? Ela mesma vai se castigar, ela mesma vai se castigar se culpando. Então ela fica ali, se castigando. Não fui a boazinha, não sou a boazinha, não estou sendo a boazinha, então mereço um castigo. Como eu me castigo? Me culpando. Sim. Para Paula, é o momento de procurar ajuda, sim? Sim, para Paula é o momento de procurar ajuda, de procurar o autoconhecimento, entender, né? Se entender. Sim. Sim. E é um trabalho que também vai permitir que ela, além do autoconhecimento, se abra para o auto-perdão, talvez, né? Isso, porque quando ela, né, olhar para si e entender toda a sua história, automaticamente ela vai conseguir curar essas feridas, né? Ela vai conseguir acolher a criança, né, que criou essa imagem idealizada, ela vai conseguir acolher a adolescente, ela vai conseguir acolher a adulta, né, que passou por 2 casamentos e de alguma forma ela se puniu, né? Ela se privou de coisas, para quê? Para manter uma imagem que ela criou de si mesma. E por que ela criou? Para poder, na cabeça dela, estou falando dela, viu, gente? Mas é na nossa. Sim, também. Isso, tá? Na cabeça dela, ela acreditava que sendo daquela forma, que sendo aquela pessoa boa, dedicada, enfim, ela seria aceita, ela seria amada. Só que seria aceita e amada por quem? Pelos outros, mas e por ela mesma. O quanto que ela estava se aceitando, o quanto que ela estava se amando, né? O quanto ela estava sendo honesta consigo. Exatamente. Bem profundo hoje, né? Nossa, hoje é muito profundo, hoje a gente ficaria... Mas não é o caso, né? Mas a gente volta a falar em arrependimento, em culpa, porque são histórias que norteiam aí muitos conhecidos, norteiam a nossa vida, né? Norteiam o viver. Então, com certeza, mais histórias vão ser enviadas aqui pra gente. Se você também tem uma dúvida, quer expor a sua história, claro, o seu nome fica em sigilo, manda aqui pra gente, pelos comentários, deixa sua historinha aqui, ou então entra lá no site da academiadapalestra.com.br e envia um e-mail pra gente, tá? A gente conta a sua história aqui e a gente vai acolher com muito carinho a sua história. Hoje tem uma dica muito especial, tô sabendo, né? Mostra aí pra gente. Tem. Hoje eu tenho esse livro, eu sempre trago um livro, né? Eu vou trazer filmes também, tá bom, gente? O Caminho da Autotransformação, de Eva Pierrakos. Tá na tela também. Tá na tela também aí o livro. Tá. Não é um romance, tá? É um livro para você estudar. Pegar capítulos assim e estudar. Tem um que fala exatamente sobre a autoimagem idealizada. E aqui na introdução desse capítulo, o que ele diz? Quase todos nós crescemos, acreditamos que não somos suficientemente bons para sermos amados pelo que somos. Por isso, procuramos desesperadamente igualar-nos a uma imagem que criamos de como deveríamos ser. O esforço contínuo para sustentar essa versão idealizada é responsável por grande parte dos nossos problemas. Assim sendo, é importante que você descubra sobre quais bases construiu sua imagem idealizada e como ela deu origem ao sofrimento e à frustração em sua vida. Eu estou falando do capítulo 2, a autoimagem idealizada. Exatamente. E vamos pensar depois deste programa sobre construção idealizada, né? Eu acho que permeia a vida de todos nós, com certeza. Sim. Vamos reavaliar aí com a gente mesmo. Eda, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigada, Mari. Até o próximo programa.
É isso mesmo, a gente se vê no próximo programa. E você que está curtindo, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa seu like, o seu comentário. Vem com a gente entender, compartilhar um pouco mais do ser e do viver neste programa aqui que a gente traz para você na Academia da Palestra. A gente se vê no próximo programa. Tchau.